Saber como se comunicar com clareza, com objetividade, né? Uma assertividade é fundamental, não é mesmo? Para qualquer situação, seja na carreira, nos relacionamentos, né? Na vida pessoal, profissional. Na vida profissional, ainda há mais importância, né? A boa comunicação pode ser responsável por abrir portas, por melhorar, né, os relacionamentos dentro da sua vida profissional. E nós vamos conversar sobre este assunto hoje aqui com a analista comportamental e também escritora, Sirlei Maciel. Muito boa tarde, Sirlei. Seja bem-vinda. Boa tarde, Patrícia. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Boa tarde, ouvintes, mulheres que devem estar aí curiosas para o que a gente vai conversar hoje à tarde. Verdade. Tem bastante ouvinte conversando comigo aqui no WhatsApp, acompanhando. O que é exatamente, né, a oratória na nossa vida, Sirlei? Oratória é, teoricamente falando, dentro do conceito da oratória, é a arte de falar em público. Mas a oratória moderna, a oratória que nós hoje desenvolvemos, ela não é só um mecanismo de falar em grandes públicos. Você fala em público de várias maneiras. Hoje, aqui agora, nós estamos fazendo discursos, nós estamos aplicando a oratória. Você também aplica a oratória quando você está comprando ou vendendo um produto. Quem vende o produto, argumenta, apresenta o produto. Quem compra o produto, negocia o produto, negocia valores. Uhum. Você também pratica a oratória quando você está numa reunião, seja no papel de coordenador da reunião, ou de participante da reunião, você está fazendo discurso. Você está fazendo discurso quando você encontra uma amiga na rua e conta para ela suas últimas novidades. Nesse momento você está fazendo oratória. Você está fazendo oratória dentro da sua casa, quando você tem que negociar as suas coisas, principalmente com filhos, marido. Então nós estamos todo momento fazendo discursos. Portanto, hoje a oratória moderna, ela visa treinar as pessoas nessa qualidade da comunicação, em desenvolver o poder comunicacional, que todos nós temos, mas que está escondidinho aí em algumas pessoas, e que precisa ser desenvolvido, precisa ser trabalhado, precisa ser treinado. Então é mito quando as pessoas falam assim, mas o poder da oratória, de se comunicar, já nasce com a pessoa. Aquela pessoa tem jeito para isso, eu não. É mito, totalmente mito. Por quê? O dom da fala já está com a gente. A gente já desenvolve e já faz. O que a oratória vai trazer para nós? Ela vai trazer técnicas, recursos, treinamentos para potencializar esta fala, que já existe. Esse poder comunicacional que todos nós temos já existe dentro de nós. Às vezes até nós mesmos desconhecemos esse poder que temos. Quantas vezes as pessoas dizem assim, nossa, como você fala bem, nossa, você arrasou naquele discurso, E aí você pensa assim, mas eu sofri tanto, foi tão ruim. Então as experiências, por não ter o treinamento, por não ter as condições, as ferramentas, faz com que esse momento se torne para muitos um momento muito doído, muito traumatizante. E também tem os nossos reflexos, as nossas origens, a nossa história de vida, que é marcada por muitos momentos de constrangimento. Então é aquela professora que quando pegou você fazendo bagunça na sala, sim, e pediu para você resolver aquela questão no quadro. Ela não queria que você resolvesse. Ela expôs você ao ridículo. É aquele pai que exigia que você tivesse determinadas performances. Ou você falava muito e ele disse, fica quieta, para de falar, menina. Você fala muito. Ou você não falava nada. Você tem que falar. Você tem que se expressar. Isso pode refletir depois, então, na vida adulta. Isso reflete. O nosso poder comunicacional, ele vem desses treinamentos, positivos ou negativos, que enfrentamos durante nossas vidas todas. E aí, o que acontece? O reflexo vai aparecer na fase adulta com o medo, a ansiedade, a tensão, o nervosismo, a insegurança. Por que quando a gente vê, para conversar com uma pessoa, mas por que você está com medo? Ela diz assim, eu não sei nem do quê, mas eu estou morrendo de medo.
Mas você não está preparada? Você não estudou? Você não se organizou? Eu fiz tudo isso, mas eu continuo com medo. Então, o que está acontecendo ali? São bloqueios. E, às vezes, até traumas que precisam ser trabalhados, que precisam ser desbloqueados. E como que a gente desbloqueia isso dentro do método de trabalho que a gente desenvolve? É fazendo com que as pessoas descubram o seu poder, as suas qualidades, as suas habilidades. Então, no nosso curso, no nosso treinamento, não existe erro. Essa palavra não existe para nós. O que existe? Existe capacidade, potencialidade, qualidade que estão ali. O que a gente faz com essas capacidades todas? A gente aflora, a gente traz para o momento, porque se essa pessoa romper com esses bloqueios, ela vai começar a falar mais, não vai? Sim. Ela vai começar a interagir mais. E para nós, a prática é a mãe da sabedoria. Então a gente precisa desenvolver essas pessoas para começar a falar, começar a fazer uso da palavra. E existem técnicas para as pessoas terem conversas mais interessantes? Existem. Graças a Deus existem. E nós estamos permanentemente, eu tenho um trabalho de 30 anos com a oratória. Não que eu seja velha, mas eu sou precoce. Bastante mesmo. O que acontece? Esses estudos, então assim, eu fiz todo um estudo sobre esses anos todos, estudos, pesquisas. Eu tenho um mestrado em distúrbios de voz relacionado ao trabalho, de como lidar com a tua voz, de como trabalhar a sua voz no âmbito profissional. Olha que interessante, hein? Então é muito importante, eu tô no meu 5º livro, falando sobre essas coisas. Então, você é escritora. Sou. Os seus livros publicados são voltados também para a oratória? Eu sou Master Coach, e Master Coach de oratória. Eu desenvolvo todo o trabalho de coach com a oratória. Mas então também com a área comportamental da pessoa. Isso, comportamental, e focando, por exemplo, você tem o Coach Life. A pessoa vai para fazer um processo de Coach Life. Ela percebe que um dos problemas dela na questão de vida, da profissão, é a questão da oratória. A gente já aproveita e faz algumas sessões do coach voltado para a oratória. Aí temos outras pessoas. Já falo e eu quero me tornar palestrante. A gente desenvolve todo um trabalho de treinamento para palestrante, tanto para desenvolver como para aperfeiçoar o palestrante. Tem pessoas que querem levar o seu poder comunicacional para o lado de ser um mestre de cerimônia. Uhum. Ele quer se capacitar nessa área. Também é possível a gente, a partir do oratório, a partir de um determinado nível de desenvolvimento da oratória, o céu para você é o limite. Uhum. E explica para nós, Cirlei, homens e mulheres têm o mesmo poder de comunicação? Claro, o mesmo poder comunicacional. Porém, faz parte do kit masculino cultural. O que é o kit masculino? O que é kit masculino? Ainda a gente vive aquele estereótipo do masculino e do feminino. Uhum. O que é coisa de homem, o que é coisa de mulher. Então, se a gente for analisar na história da humanidade, a oratória não fez parte do kit feminino. Do kit feminino. A mulher não podia falar. Não podia falar, era proibido. Ela tinha que abaixar a cabeça. Era de mau tom uma mulher ocupar a tribuna. Então, o que acontece? Isso está refletido até na própria postura da mulher, do reconhecimento da mulher. Nós iríamos para o chicote hoje, né? Nós iríamos. Para a fogueira. E aí, o que acontece? Não faz parte do kit da mulher a desenvolver na oratória. Isso não significa que ela não tem o poder da oratória, da comunicação. Sim. Mas o homem também tem dificuldade. Mas a dificuldade do homem é técnico. É mais técnico. É mais aperfeiçoamento. Para a mulher, no treinamento com as mulheres, é um pouquinho diferenciado, porque a gente tem que entender que, como não é do pacote, não é do perfil, não é do estereótipo, do feminino, essa questão da oratória, sim, as mulheres acabam não enfrentando esse desafio. Se torna mais emocional, digamos assim? Não. Eu não diria emocional, mas assim, com mais dificuldade de lidar com essa situação, porque ela não teve espaços que oportunizou a prática, ela não desafiou para enfrentar esses desafios da oratória. E ela também tem uma questão que é o seguinte, quando a gente fala, eu tenho uma pesquisa para desenvolver o curso de oratória para as mulheres, comunicação no feminino, que as mulheres se sentem radiografadas quando vão falar em público.
há uma cobrança maior em cima das mulheres em quesitos que não tem nem relação com a oratória, com o conteúdo, com a estrutura do discurso. Envolve tudo. Envolve imagem, roupa, cabelo, se está gorda, se está magra. É um conjunto de fatores e de cobranças que é interna e externa, que não é feita ao homem. Ninguém vai olhar um homem se ele está barrigudo ou não para falar em público. Mas vai fazer isso para a mulher. Ninguém vai estar preocupado com a celulite de um homem quando vai falar em público, mas a mulher está. Ninguém questiona a roupa do homem quando ele vai falar em público, mas todo mundo questiona a roupa das mulheres. Então o desafio é ainda maior para a mulher. Muito maior. E tem uma coisa que é muito séria, que é cultural, e que é o estereótipo da fala correta, da fala padrão. A fala correta, dita correta, a fala padrão, a fala normativa, a norma de fala, não é feminino, é masculino. Tanto que quando você vê alguém falando, nossa, ele fala bonito, ele fala forte. Ele fala forte. A voz masculina é uma voz que, para a própria mulher, impõe mais respeito. Ainda hoje. Ainda hoje. Isso é triste. Isso é triste. Sem contar que esses dias eu fui numa rádio para fazer uma análise sobre o discurso da Joyce, da situação que estava passando ali na Joyce Hasselman. E veja, ela estava enfrentando um problema seríssimo, mas ela não estava enfrentando um problema, a base do problema dela não era, e no discurso dela ela apresentava isso, não era com relação à questão política dela. Porque discutir a questão política é uma coisa até natural hoje. Mas estava se discutindo a pessoa da Joyce. Estava se discutindo a postura pessoal. Então, ainda se ela engordou, hoje, se ela não engordou. A atriz que passou agora por essa situação na última semana, que gravou lá com o corpo de bombeiro e tal, que teve aquele problema todo. Ela foi acusada de quê? Ela foi acusada na sua comunicabilidade, no seu poder de comunicação? Não, ela foi julgada pela sua raça, pelo seu corpo. Então, veja, isso ainda é muito triste numa sociedade como a nossa, em que as mulheres estão ocupando todos os cargos, estão desenvolvendo todas as atividades, estão produtivas. Somos 52% da população economicamente ativa no nosso país. Quer dizer, nós somos produtoras desse país, ainda a ser julgadas e condenadas por questões tão preconceituosas, tão machistas, sabe? A gente tem que mudar isso. E a forma de mudar é colocar voz, é dar a fala, é dar o microfone para as mulheres atuar. Como dar essa postura para a mulher? Passa um pouquinho para nós aqui, né? Porque as mulheres sabem que é o que no seu curso também de oratória elas podem aprender, né? Como a mulher pode se empoderar, então, e falar bem em público? Primeira coisa, abaixar o nível de cobrança interna. Se tivermos que errar, nós vamos errar de cabeça erguida, vamos consertar. Nós não somos perfeitas. Essa é uma exigência social da mulher. Nós temos que ser perfeitas em tudo. E nós não somos perfeitas. Igual a todo mundo. Igual a todo mundo. Né? Mas isso é muito cobrado da mulher. Muito. Então, nós não somos perfeitas, não queiram ser perfeitas, mas queiram trazer para o mundo a sua fala, a sua voz. Deseja fazer isso. Você tem muito conhecimento, você tem muito talento. E reconhecer esse autorreconhecimento é o primeiro passo para qualquer outro treinamento. Como driblar o nervosismo, por exemplo? Aí vem a segunda. A segunda é saber lidar com a ansiedade, tensão, nervosismo. E isso é técnica. Por exemplo, quando você tem que enfrentar um público, você está ali para entrar naquele momento, existem técnicas de respiração, relaxamento, e existe uma postura corporal que a gente chama de eixo corporal, aonde você não abaixa a cabeça, onde você não tensiona a musculatura, mas você libera o peito, você libera o corpo para que aquela tensão muscular passe. Você faz uma respiração profunda, inspira profundamente pelo nariz, contando até 5, segura o ar, contando até 5, e solta o ar, contando até 5. Postura. Sempre na postura. Ereta. Ereta. Cabeça Não tensa.
não tensa. Cabeça erguida. De empoderada. De empoderada, forte. Eu sempre uso nos cursos, nos treinamentos e nas palestras, a postura da Mulher Maravilha. As mãos na cintura. Na cintura, eixo corporal, queixo, não ergue o queixo, deixa ele na posição em que você fique alinhando um eixo corporal de queixo, aonde você consegue ver a linha do horizonte. Como se você estivesse vendo a linha do horizonte. Mas na plateia, quando você estiver na plateia, você não vai olhar para a linha do horizonte. Você vai olhar para a plateia, para os olhos dos seus ouvintes. Encarar os olhos dos ouvintes. Isso. Olhe para as pessoas, nos olhos. Não existe coisa mais agradável do que você conversar com uma pessoa olhando nos olhos dessa pessoa. É no olhar que a gente passa segurança, tranquilidade, conforto e que também relaxa. Porque quando eu estou olhando e vendo o que está acontecendo, Sim. eu estou vivendo o aqui e agora, o presente. Eu não estou criando, imaginando coisas horrorosas que poderão acontecer comigo. Você está focada no que você tem que fazer. E isso não dá margem para os fantasmas, para o nervosismo, para a ansiedade. Porque o que são esses fantasmas? São seus pensamentos limitantes. E esses pensamentos limitantes geram a autossabotagem. Então, se eu olho para você e digo, meu Deus, ela está me julgando, ela está me condenando. Pronto. Por que eu não posso pensar olhando para você, nossa, tá tão gostoso conversar com ela, nós estamos interagindo tão bem, olha o olho dela, como é lindo o teu cabelo. Então, a gente vai o quê? Vai substituindo aqueles pensamentos negativos por coisas mais gratificantes, mais prazerosas. E isso torna a nossa comunicação mais assertiva. E até diminui os problemas até de violência. Eu tenho um trabalho com a violência, eu trabalho dentro da perspectiva da comunicação não violenta. Então, quando eu olho para você e vejo realmente você... Moreno, eu também sou psicodramatista, Moreno tem um poema maravilhoso, ele diz assim, quando eu estiver na sua frente, eu arrancarei os seus olhos e colocarei no lugar dos meus. E assim... tu arrancarás os meus olhos e colocarás no lugar dos seus. E aí eu te olharei com os meus olhos e tu me olharás com os meus olhos. Quer dizer, isso é o símbolo. É a máxima da empatia. Olhar o outro como ele é. E você me olhar como eu sou. Então, olha quanta coisa nós podemos facilitar. Quantos conflitos conquistar. Conflitos que podem ser evitados. Cirlei Maciel, analista comportamental e escritora. O nosso tempo é curto, mas para que os nossos ouvintes, que já devem estar curiosos, inclusive, a gente poderia ficar conversando a tarde inteira aqui. Como eles podem acompanhar essas orientações e outras mais, Instagram, redes sociais, Facebook, né, para te encontrar? Tá. Então, eu tenho alguns livros, eu tenho a ferramenta do coach, onde eu escrevi sobre autofeedback. Eu tenho também um livro sobre comportamento humano, onde eu falei sobre o comportamento que define a comunicação, é a comunicação que define o comportamento. Então, poderão encontrar os meus livros no 3083-7063 ou no meu site, que é intrépides.com.br. Então, fala de novo. Intrépides.com.br. E o telefone? 3083-7063 ou 992-78-4823. 992-78-4823. Muito bom. Já que a gente tem que acabar no nosso bate-papo, então fica aí o recado para quem quiser, né? Adquirir os seus livros ou acompanhar o seu trabalho também. Isso. E nós estamos com um projeto esse ano, junto ao TRE, com um projeto de capacitação das candidatas para 2020. Então, se você que convive, que está decidindo ser candidata para 2020, não vai perder a oportunidade por medo ou dificuldade de falar em público. Procure seus partidos, nos procure, para que a gente possa montar um programa de capacitação para as mulheres no seu partido, na sua comunidade, porque as mulheres também atuam bastante nas comunidades. Muito, é importante a gente, então, realmente estimular essa participação maior das mulheres. Quero agradecer, muito bom.
Eu quero agradecer a sua presença hoje aqui, Sirlei. Muito obrigada. Patrícia, foi um prazer muito grande. Muito obrigada pelo convite e desejo a todos uma boa tarde. A todas também uma boa tarde. E até a próxima. Obrigada, tchau. Agora faltam 5 minutinhos para as 3.